Continuando esse relato sobre as minhas memórias, nós vamos falar um pouco hoje sobre a nossa chegada ao bairro José Walter. Foi em 1971. A minha mãe conseguiu adquirir uma casa, era uma coisa muito concorrida, mas ela era professora e então conseguiu uma casa na rua 41. Quando nós chegamos no José Walter, na terceira etapa, as casas tinham sido recém-construídas. Eram telhas de amianto, as casas estavam todas aterradas, só aquele barro vermelho. E as famílias, muita gente vindo do interior, começaram logo a plantar nos quintais. O quintal era relativamente grande e eu com a minha experiência lá, arborizei, vamos dizer assim, com meus irmãos, o quintal da nossa casa. E aí, eu era chamado pelos vizinhos, os vizinhos, os amigos, para plantar, para limpar o mato, nas casas deles, porque muitos deles não tinham essa experiência, então não tinha tempo mesmo, trabalhava e tal, e eu ganhava meus trocados fazendo isso, fazendo limpeza no quintal, plantando. Outra experiência interessante lá foi porque faltava muita água, e aí nós passamos a cavar em forma de mutirão, cavar cacimbas, cavava cacimba de 12 metros, dia de sábado e domingo. Cavamos na nossa casa, cavamos nos vizinhos. Então a gente fazia assim um mutirão. Hoje nós vamos cavar uma cacimba na casa de fulano de tal. E todo mundo ajudava. Isso foi muito interessante. E foi também lá no Zé Walter que eu comecei a ter os primeiros contatos para o trabalho externo. Eu comecei levando almoço de uma pessoa, do seu Nonato. Levava o almoço assim por volta de 10h30 para 11 horas. Pegava o almoço, pegava o ônibus e ia deixar no centro. Ele trabalhava ele era pintor. E aí, como ele era pintor e trabalhava naquela oficina, na rua Senador Pompeu, trabalhava para a Ocapana, era um departamento de arte da Ocapana. Então ele, de repente, outro colega dele que trabalhava também, o Costa, ele pediu também para me levar o almoço dele. Só que o senhor Nonato morava na terceira etapa, na rua 64, e o Costa morava lá na primeira etapa, na rua 13. Então eu tinha que pegar mais cedo o almoço do senhor Nonato e ia a pé até a rua 13, pegava o almoço do Costa e levava também. Aí o senhor Nonato saiu da Ocapana, foi trabalhar no Aloysio, que era uma oficina lá perto da Igreja da Sé, na rua São José. E entrou outro, chamado de Ayrton Leite. Aí o Ayrton pediu para levar o almoço dele, ele morava na rua 56. E aí ele falou para o pai dele e o irmão, eles tinham também uma oficina. E aí eu passei a levar o almoço do Ayrton, na Ocapana, e do seu Leite e do César. Bem, aí depois o Ayrton saiu da Ocapana, ficou trabalhando com o pai na oficina dele, na rua Barão de Rio Branco, 1306, ainda me lembro, numa galeria que tinha lá, a galeria da Sudã. Era uma fábrica de colchão, que o dono da fábrica de colchão tinha a loja na frente e atrás tinha as lojas. Essa galeria ainda existe, fica ali na lateral do Bradesco, dos Peixinhos, que era o beck dos Peixinhos. E aí eu passei a levar o almoço do seu Leite, do César, filho dele, e do Ayrton. Eles moravam todos na segunda etapa. O Costa também saiu, foi para outra empresa. E aí fiz uma certa amizade, ganhei a confiança do seu Leite e passei a trabalhar lá também, auxiliando. O que era que a gente fazia? Limpava a sala pela manhã, antes dele chegar, limpava os pincéis, preparava as tintas, que era para fazer cartazes,
placas, tudo em tinta. Não tinha... Esses cartazes hoje são feitos todos em computador, eram feitos todos em pincel, né? Então ele trabalhava para aquelas lojas ali do centro, né? A Alcapana tinha o seu próprio departamento, então trabalhava para as outras lojas, Pernambucana, Casa Parente, até eu estava ontem falando disso, muitas dessas lojas elas não existem mais. Ótica Jesus, Samasa, essas que eu falei todas não existem. E cartazes e placas e faixas que tinham encomendas. Eu auxiliava ele, cortava os papéis, ia comprar, né, material no centro, então era mais ou menos esse o meu trabalho. Eu aprendi a fazer muita coisa, até hoje as placas que eu faço lá para o museu, lá para a biblioteca, para a capela, eu mesmo faço ainda, né? Bem, aí eu trabalhei lá mais ou menos um ano, e aí o Costa se une com o seu Nonato e vão trabalhar numa empresa chamada Relux, que também era de um sócio do dono da Alcapana, de seu Assis Vieira, sobrinho dele, que era filho do Figueiredo Corrêa, que foi político, né, muito experiente, muito aqui do Ceará, era do MDB, foi até candidato a senador certa vez. E era na Costa Barros com João Cordeiro, o casarão que tinha lá. E aí eles me chamaram para ir lá. E como lá no Seu Leite não era carteira assinada, eu fui trabalhar na Relux. A Relux prestação de serviço. Então lá a Relux fazia prestação de serviço de limpeza e atrás tinha um galpão que tinha o trabalho esse trabalho de pintura, né? De arte. Aí trabalhava o Costa e o seu Nonato e outros mais, né? E o Zé Antônio, que era um cara que sabia fazer placas, sabia fazer tudo. E uma coisa que ficou marcado nesse período foi que nós fizemos a placa de inauguração do Center 1, lá na Santos Dumont. Eu lembro como se fosse hoje. Uma placa grande com um letreirinho pequeno de cada loja. Eu ainda lembro algumas lojas que nem existem mais. Por exemplo, a loja Rosário, aí tinha o Pão de Açúcar, que ainda hoje está lá. A Samaria, tinha outra parecida, que era concorrente da Samaria. Essas, pelo menos, eu me lembro. Tinha o Cine também. Todas as placas todas as lojas que iam ser lançadas naquele centro, naquele shopping, é o primeiro shopping de Fortaleza, nós colocamos o letreiro anunciando na Santos Dumont. Eles pintaram, né? E depois nós fomos colocar. Foi uma trabalheira doida, porque era muito pesada, era de zinco, né? A placa. Bem, aí depois, com o tempo, acho que uns 2 anos, um ano e pouco, a Relux, ela acabou com o departamento de pintura, ficou só com a parte de limpeza. E eu fui trabalhar no almoxarifado. Ainda trabalhei algum tempo, mas depois eles desativaram também. E eu fiquei desempregado. E voltei para casa. E já era esse período aí, desde o José Walter até a Relux, é mais ou menos, deu uns 2 anos. Eu devo ter passado 1 ano lá no Seu Leite, por aí pouco, e 1 ano e pouco também na Relux. E aí o Costa, o seu Nonato, volta para trabalhar de novo lá no Aloysio, que era o patrão deles de sempre recebia. E o Costa, eu tomei conhecimento que ele ia trabalhar na Del Rio, no departamento de arte da Del Rio. E aí ele me chamou para trabalhar, que eu estava desempregado, para trabalhar com ele na Del Rio. Foi uma experiência muito interessante na Del Rio, porque lá eu trabalhei com, além do Costa, que era tipo assim um decorador, eu tinha 2 artistas, o Luiz Nascimento, que o cara criava tudo, desenhava bem demais,
e o outro que era um auxiliar dele, que também se tornou um grande artista, que era o Estácio. Ainda hoje eu sou amigo do Estácio, o Luiz Nascimento, ele faleceu. E ali na Del Rio foi melhor porque era mais perto do Zé Walter. Nesse tempo, não tinha essa Avenida dos Expedicionários, que vai até o José Walter. A Del Rio ficava na rua Freire Alemão, que na época, eu até peguei aqui a minha carteira, a carteira de trabalho, era chamada Frei Alemão, Rua Frei Alemão. E depois foi que mudaram o nome na placa, ficou certo, que é Freire Alemão, que é aquele biólogo, né, que veio na comissão que Dom Pedro II trouxe para verificar se aqui tinha ouro, né, que trouxe também os camelos, aquela comissão do final do século que veio pesquisar aqui no Ceará. E o Freire Alemão era um botânico e ele também pintava. As gravuras deles hoje estão no Museu Nacional. Mas lá na Del Rio, na Serrinha, ninguém sabia disso. Colocaram o nome, inclusive na nota fiscal, na minha carteira tem escrito Rua Freire Alemão. Então, para ter acesso a Freire Alemão, eu vinha para Parangaba, e ali próximo onde era o Colégio Anchieta, que hoje é uma faculdade, naquele posto, ali perto do shopping, pegava um ônibus para o Castelão, porque não tinha a Bernardo Manuel, né, que é a expedicionária. Só em 85 foi que foi aberta lá a faculdade, a rua Expedicionário. Aí eu pegava o Expedicionário e descia na esquina da Bernardo Manuel e ia caminhando até a Del Rio. Ali no entorno da Del Rio tinha casas, poucas casas, mas tinha quintais, tinha roçado, tinha plantação, via milho, via macaxeira, hoje está tudo mudado. E a Expedicionário vinha só até a Dedé Brasil, né? Da Dedé Brasil para frente tinha a ruazinha, que é a Rua Senador Pompeu, né? A antiga Rua Senador Pompeu, por onde os canos que vêm com a água de Maranguape, de Aracoiaba, eles vêm e passam aí, vão direto aqui para essas caixas d'água que tem no centro de Fortaleza. Então, tudo isso era chamado Rua Senador Pompeu. Inclusive, alguns locais, né, municípios por onde ela passa, ainda continua, como em Maracanaú, continua sendo chamado de Rua Senador Pompeu, porque é essa mesma linha. Pois bem, aí comecei a trabalhar na Del Rio, aí ia de ônibus agora, pegando o ônibus depois de 85. Na Del Rio, eu trabalhei até 1982. Foram quase 6 anos que eu trabalhei na Del Rio. Mas essa parte da Del Rio eu vou fazer no outro capítulo, porque eu fui aconselhado de fazer capítulos menores.